Olá, boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. E aí, para quem assistir esse vídeo depois, vai ser uma conversa curta, mas uma conversa bem bacana, né? Bem interessante para a gente começar esses nossos encontros dessa semana do desenvolvimento. Então, vamos convidar as pessoas. Vamos nós. Bom, hoje eu vou começar falando sobre bem o início do desenvolvimento mesmo. Essa semana é uma semana para a gente cuidar, para a gente ter atenção, na verdade, a pequenos gestos, a pequenas coisas que são muito importantes para o bom desenvolvimento da criança, né? Para o melhor desenvolvimento. Sejam bem-vindas, Olivia, seja bem-vinda, Simone, né? Psicopedagoga Simone, Lucita Kids Artesanato, e seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Então, hoje a gente começa conversando sobre alguns pontos importantes. Bom, para início... vocês podem mandar perguntas, viu? Escreve aqui para mim que eu respondo. Que a gente vai conversando em cima das perguntas de vocês. Elas são muito importantes para mim. Bem, a gente hoje começa conversando sobre o desenvolvimento infantil. Mas a gente começa a pensar nesse desenvolvimento infantil em que momento? Melhor, a gente, se for possível, né, é claro, é sempre pensar esse desenvolvimento até antes de uma gestação. Até antes lá da gravidez começar. Porque de onde começa? Se a mulher tem esse desejo, já está pensando em planejar, ou até mesmo ainda está um pouco na dúvida, não sou médica, mas digo muito por experiência própria, né? Partiu ácido fólico. Por que a gente toma esse ácido, né? Esse suplemento, vamos dizer assim? Porque o ácido fólico, ele tem um ponto fenomenal, porque é ajudar no desenvolvimento, principalmente neuronal, do nosso feto. Gente, é muito bonita a fecundação. Quem já teve a oportunidade de estudar um pouquinho, os primeiros movimentos, desde o primeiro dia de fecundação, lá o óvulo encontrou o espermatozoide, aliás, o espermatozoide encontrou o óvulo. Keila, boa tarde, seja bem-vinda. Kelly, perdão, boa tarde, seja bem-vinda. Naquele momento, aquele espermatozoide, aquele óvulo já começam a se misturar e já vão se tornar lá o zigoto, né? E já vão se tornar, começando a formar esse ser humano que está vindo por aí. Em uma semana, gente, já houveram muitas transformações, muitas coisas aconteceram ali na multiplicação das células, na separação, no começa a fazer todo o desenho inicial, vamos dizer assim, do ser humano. A mulher nem sabe que está grávida, nem está sentindo nada ainda, né? Nem desconfia, mas um ser já está se formando ali. Eu posso dizer mais ou menos para vocês que por volta de 6 semanas, 6, 7 semanas, isso eu posso dizer porque eu já vi. Seja bem-vinda, Megan, boa tarde. O ser humano já tem cabeça, o coração já bate, mas bate, já tem coração lá. Fraquinho não, né? Porque ele bate acelerado, quando nasce acelerado. Já começam, as células já estão se diferenciando,
formando partes diferentes desse corpo, já existe broto de braço, broto de perna, né, que é o começo da formação, e o ácido fólico ajuda demais nessa formação desse ser. Então, assim, ainda tá aí na dúvida, ainda nem tomou a decisão que quer engravidar, vai tomando ácido fólico, não custa, e é uma coisa baratinha, não engorda, né? É ótimo. Isso ajuda bastante na formação. Porque, gente, durante a formação inicial do ser humano, aliás, durante a formação, que é os 3 primeiros meses, são, assim, muito fundamentais, muito fundamentais. O restante também é, mas esse mês inicial... Gente, é muita coisa para dar errado. Nossa, é muita coisa para... Eu estava estudando, tive uma aula de embriologia na última semana, na minha pós-graduação de neuroeducação, né? E é tanta coisa que pode dar errado, mas tanta coisa que, gente, a gente fica de boca aberta estudando. É muita coisa. Então, tudo que a gente puder fazer. Por isso é tão importante o início da gravidez. Por isso é tão importante a alimentação. Por isso é tão importante a mulher não beber nada, nem uma taça, nem um copo. Porque às vezes, gente, vai ter pessoas que vão tomar um porre e não vai afetar tanto, né, a criança. Tô falando, não vai afetar tanto. Tem pessoas que talvez vai tomar um copo e a criança vai nascer com síndrome alcoólica fetal. Então, assim, e essa síndrome, ela causa deformações no rosto. Além do vício e dos problemas, e outros muitos problemas. Fonoeducando chegou, seja bem-vinda. Então, assim, inicialmente, a mulher precisa ter esse cuidado. Ah, mas eu não tenho grana para multivitamínicos muito caro. Gente, foca na comida. Coma bem. A gente precisa aprender a comer melhor, né? Todo mundo. Acho que a gente só ganha quando a gente aprende a comer um pouco melhor, né? Boas escolhas, pensar nessas cores da comida. Porque tudo que a gente puder fazer de mais saudável, né? Diminuir açúcar, diminuir gordura, porque muita coisa que a gente come já se torna açúcar no nosso corpo. Cuidar desses pontos vão fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança, né? No desenvolvimento desse bebê. Eu, no início, quando a minha filha ainda era bem pequena, minha filha tem 5 anos, tem uma coisa que era muito interessante, muito engraçada, assim, eu voltei a estudar, tudo mais, comecei a frequentar alguns cursos, e às vezes eu ia para curso só para agradecer a Deus, louvar a Deus por ela ser perfeita, porque a minha filha foi prematura, isso, e prematuridade pode trazer síndromes, pode trazer transtorno de déficit de atenção, uma série de coisas, a prematuridade. Minha filha foi prematura, não foi prematura extrema, né? Nasceu de 7 meses, mas foi prematura. Minha filha ficou na incubadora, foram 17 dias com ela lá, né? Seja bem-vinda, Valéria, psicopedagoga. Ficou na incubadora 17 dias, então tem toda a questão daqueles sons. Pensa, a criança está num ambiente controlado, que é a barriga, que tem barulho, tem som, o som chega e esses sons vão ensinando essa criança ela já escuta desde 4 meses mais ou menos de gestação, o bebê escuta, né, ele desenvolve a audição. Claro que não é uma escuta clara, mas ele já escuta, ele escuta os sons do coração da mãe, ele escuta os sons internos da mãe e alguns sons mais fortes do lado de fora. Então não adianta sussurrar na barriga que o bebê não vai ouvir, mas se você falar, o som chega, a vibração chega também, né? Aí, quer dizer, isso, prematuridade, eu não tive hormônios para... eu tenho problema de hormônios para segurar a criança, e aí eu tive que tomar hormônio até 5 meses e pouco, quer dizer, outra coisa que acaba sendo trazendo um pouco de risco também. Então, assim, foram muitas coisas, isso eu tô contando só um pouco para vocês, e que acabaram me preocupando, né? Que a gente fica um pouco mais preocupada. Mas é importante ter cuidado, sim. É importante, porque, como eu falei, na formação do ser humano, tantas coisas podem dar errado, tantas coisas, que assim, se a gente puder cuidar minimamente do que está ao nosso alcance, né? É ótimo. Por exemplo, tem crianças que têm aquela fenda, né? Aqui, palatina, que tem no céu, tem um problema no céu da boca também, é fenda. Agora fugiu até o nome da fenda. Isso é por quê? Porque na hora que o nosso rosto está fechando, aqui não fechou.
vamos dizer aqui, assim, aqui é o nosso arremate, né? Que fecha o céu da boca. E aí houve alguma questão que não... Então tem crianças que nascem... Lábio leporino, lembrei. Que nascem com ele aberto, né? Não é uma coisa que a família, que a mãe, a família pode ter proporcionado. Não é isso. Foi uma coisa que acontece. Como também o síndrome de Down, né? Por que acontece? Existem alguns fatores que já são estudados, como a mãe ser um pouco mais velha, né? Já principalmente passou dos 40 anos, porque nós mulheres temos um pouco data de validade, né? Hoje a gente vive uma vida mais longeva, nós vivemos mais tempo, tem a questão profissional, mas a gente tem que lembrar que o nosso biológico, né? O nosso lado, vamos dizer assim, animal, ele precisa ser respeitado, porque a gente percebe muito isso, né? Seja bem-vinda, Elaine, boa tarde. A gente vê muito isso. As mulheres deixando para ter filhos cada vez mais cedo. Ainda não tem estudos que comprovem, não é por causa disso. Mas, por exemplo, hoje eu já vi um estudo que falou, que já trouxe que o autismo, ele vem crescendo e que hoje a relação, é uma pesquisa até da China, que a relação é de um nascimento para cada 32. Isso é muito pouco. Isso é muita criança autista. A última que eu tinha acompanhado, a última pesquisa que eu tinha visto, era 1 para 54. Então, de 54 para 32 já deu uma avançada imensa, né? Imensa. Você pensa, cada 100 crianças, 4 são autistas. É muita coisa isso, mais ou menos, né? A grosso modo. Então, assim, a gente precisa cuidar dessa grávida. Essa grávida precisa pensar precisa pensar naquela situação que ali se encontra, porque isso é importante e isso vai fazer diferença no desenvolvimento da criança mais ali na frente. Aí, né, a criança já teve todo esse processo lá na barriguinha, a mãe se preocupou. E detalhe também, gente, cuidado com cheiros, que às vezes a pessoa acha que é só o que come. Eu tenho uma amiga que ela tem uma desconfiança muito grande, que a filha dela nasceu com problemas motores por conta de um cheiro forte que ela inalou numa ocasião e que batia justamente no período de formação da menina. Isso é muito sério. Então, assim, não é só o que você come, né? Depende também do que você... Por exemplo, ela acredita que foi cola de sapateiro, porque estava havendo um evento e algumas pessoas de onde ela trabalhava estavam colando algumas coisas com cola de sapateiro. Ela não mexeu na cola, mas ela inalou aquele cheiro muito forte. Então, assim, cuidado com os cheiros, cuidado com o que você escolhe, né? Esse é o momento da gestação é um momento que a mulher não está doente. Mas, assim, não é um momento que pode ser só romantizado. A gente precisa ter noção de uma gravidez real. Não é mole estar grávida, é bem legal, é bem profundo. Acho que a gente começa a viver a maternidade ali ainda, mas tem que ter cuidado. Porque depois que a sequela estiver estabelecida, né, vamos fazer o quê? Né? Então, assim, aí não adianta também se culpar. Não, aí vamos cuidar, vamos tratar, vamos levar para terapia, vamos fazer tudo que vai ser feito para melhor qualidade de vida. Mas se a gente pode evitar ter mais descuidado, melhor ainda. Tudo que pode ser evitado, gente, é sempre muito melhor. Então, cuidado com as gravidinhas, converse com as gravidinhas. Pega o aviãozinho, manda para as gravidinhas, para elas já ficarem espertas desde o começo, para ouvir que determinadas informações precisam chegar também às mulheres. Bom, aí vamos para a nossa criança pequena, né? Que hoje a gente vai mais ou menos até a criança com 2 anos, 2, 3 aninhos. Então começam os movimentos, começa a criança a... Vocês podem mandar perguntas, viu? Pode mandar pergunta que a gente vai conversando por aqui, tirar suas dúvidas. A criança de 0 a 2 aninhos, ela ainda está amadurecendo a questão da visão, ela já reconhece primeiro a voz da mãe sempre, ela ainda não reconhece outras pessoas. Boa tarde, Daniele, seja bem-vinda. Ela ainda está desenvolvendo, essa visão ainda vai ser apurada, mas ela já escuta bem, escuta a mãe, por isso ela fica tão acalentadinha, já sente cheiros, né? Acalentadinha no colo da mãe, porque ela reconhece o batimento cardíaco da mãe, o som do batimento, e isso tudo é muito importante. Esse é um momento que o ideal é só o leite materno, né? A gente sabe que até 6 meses o recomendado
pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Organização Mundial da Saúde, é exclusivamente de leite materno. Ah, Ana Paula, mas minha filha não mama só leite materno. Tudo bem, mas assim, a gente sabe, tem estudos comprovando que as crianças podem não ter, a imunidade não ser tão boa, porque o leite materno ajuda um monte de coisas. É a formação dos dentes, é o desenvolvimento dos músculos da face, né, língua, tudo, fortalecimento desses músculos que depois serão muito usados tanto para se alimentar quanto para fala. Ela desenvolve, tem a questão, o primeiro leite, né? Vamos dizer assim, ele é o colostro, que ele tem muita gordura. Sabe para onde vai essa gordura? Não é igual a gente, não, que a gordura vai toda pra barriga ou pro colote, sabe? Deu pra onde, né? Pra qualquer lugar que nos atrapalhe. Não. Pra criança, essa gordura ela é importantíssima para alimentar, ó, o cérebro, pra, vamos dizer assim, agora me fugiu o termo, mas ela vai formar as bainhas de mielina, ela vai ajudar nesse desenvolvimento desse cérebro que tá bombando lá com seus 86 bilhões de neurônios, que a gente já nasce com os nossos 86 bilhões de neurônios, que precisam se alimentar e que vem para esse mundo para bombar em conexão, né? Então, o leite materno ele é importantíssimo nesse sentido. Seja bem-vinda, Kátia, boa tarde. Então, assim, ele é muito importante. Esse alimento é muito importante. Então, assim, mas a mulher não teve leite, ou tem pouco leite, dê o seu leite e dê o complemento se necessário for. Não vai deixar a criança passando fome. Ah, não, mas tem que ser só peito que tá... Não tem que nada. Tem que... A criança precisa ser alimentada, o leite, ele vem cada vez mais que é estimulado. Então, a gente alimenta bem a criança, a gente estimula essa criança, a gente incentiva o aleitamento materno. Mas também, se não der, gente, né? Hoje em dia, os leites estão cada vez mais evoluindo e melhorando e trazendo mais nutrientes para o bebê. Por isso, não é qualquer leite que se dá para um bebê recém-nascido, né? Tem leite certo, mas a gente não pode se culpar e achar que a mãe é aquela só que amamenta. Não. A mãe é que dá o peito, mas a mãe também é que dá a mamadeira. Porque o povo acha que é só uma coisa, né? Não pode... não, tem que ser... Tem que nada. Tem que... A criança precisa se desenvolver bem, estar bem alimentada, né? Sempre que a gente puder fazer a melhor escolha, a gente vai fazer a melhor escolha. E pode ser que em algum momento, né? Eu mesmo, assim, a minha filha, ela... Fiquei pelos dois... E aí até um dado momento que ela já não quis mais o peito, mas ela já estava com 9 meses e eu fiquei... A gente fica sentida, né? Quem é criança mama, a gente fica sentida. Porque é um momento muito forte de conexão ali mãe e filho. Se você se propõe a isso, né? Também tem essas coisas. Porque nada é pronto, já é natural, já vem no ser, não. Gente, isso é construído e a gente constrói. Essa relação de amor, ela é construída. Então, você pode ter uma relação de amor, de olho no olho, mesmo com a criança, às vezes, mamando de outra forma, ou no copinho, ou na colherzinha, enfim, seja do jeito que for. Mas vamos nós. Então, vamos lá. Estimular essa criança. Toda criança, gente, ela precisa ser estimulada. E uma das melhores coisas que a gente faz para a criança nesses meses iniciais, mesmo ela muito pequititinha ainda, o colo é importante, mas não é passar no colo de 300 pessoas da família, né? Lembrando que a gente ainda está na pandemia, não saiu a vacina, apesar de às vezes eu ir na rua e achar que a vacina só não chegou na minha casa, mas, enfim, a gente anda, no meu bairro parece que todo mundo já foi vacinado, menos eu, mas tudo bem. Então, assim, a criança ela não é para passar no colo de todo mundo, porque as pessoas também têm que respeitar um pouquinho, porque pensa, esse serzinho estava lá resguardado, gente, ele não tinha acesso a nada, não tinha a vírus, a bactérias, a nada. Então não pode chegar. E aí, cada pessoa, vamos dizer assim, cada ser humaninho tem o seu mundinho lá de bactérias e coisas. Então por isso a gente vai com calma nesse início de visitas e tudo mais. Mas é importante que as pessoas falem com o bebê. Bebê, isso eu aprendi na maternidade. Porque a gente fica tudo assim, né? Ainda mais a minha prematura, pensa, dentro de uma incubadora que eu fui conhecendo a minha filha pelos pedaços, né? Mas graças a Deus eu já conheço ela toda.
Mas assim, você bota a mão num lado, aí um dia tá de costas, um dia tá de frente. Então, essa pequena, esse conhecer, lá as médicas falavam, pode botar a mão, mas segura firme, o bebê não gosta de carinho, de toquezinho de leve, não. Ele gosta de segurança. Então, segurar, dar a mão, deixar ele apertar, ele ainda tá cheio de arcos reflexos, né? E a gente dá o dedinho assim, ele segura firme, porque o arco reflexo é o que nos mantém vivos, né, nesse primeiro momento inicial, né? Que a gente ainda não tá sabendo nada direito. E aí, com o tempo, esses reflexos vão ficando para trás e aí as crianças começam a aprender. Porque imagina, se toda vez que passasse alguma coisa na sua mão você fizesse isso, como é que seria a vida hoje? Não teria condições, né? Você sair agarrando qualquer coisa que passe só porque esbarrou em você, por exemplo. Então, assim, esses arcos reflexos iniciais, eles vão perdendo lugar para o aprendizado e para a automação. Então, aí a criança vai reconhecendo os sons, vai começando a reconhecer as pessoas, já enxerga as cores, já percebe cor. Por isso, muitos brinquedos de bebês têm cores fortes, né? Barulhinhos, um sininho, nada de muito barulho, muita algazarra, porque esse ouvido também ainda tá sensível, então vamos com calma. E às vezes eu vejo gente com um bebê muito pequenininho em ambientes muito barulhentos. Isso é perigoso, porque você pode estar danificando. Às vezes a gente fica com o ouvido zunindo, não tem? Quantas vezes vocês foram em festa que saíram com o ouvido zunindo até o dia seguinte? Imagina, às vezes, um bebezinho de colo, como muitas vezes a gente vê. Então, assim, são cuidados, são zelos que a gente precisa ter para esse bom desenvolvimento, para que as coisas caminhem, para que a criança se desenvolva bem, não tenha nenhuma perda, porque às vezes essa lesão que pode ocasionar alguma coisa, o barulho, é verdade, o barulho não sai. O que foi, Kátia? Que o barulho não sai? Manda para mim a pergunta para eu poder comentar. Então, assim, às vezes são pequenos cuidados que a gente precisa ter para não causar danos que podem ser permanentes para a criança. Por isso, tanto cuidado com cotonete. Cotonete é só por fora, né? Da orelha, né? Orelha. Cotonete pode ser no máximo para orelha, gente, nunca aqui para dentro, que pode ferir. A gente, no intuito de fazer o bem, de cuidar, a gente pode machucar a criança e pode machucar sério. Então, cuidado com as receitas que o povo ensina, né? Que às vezes o povo fala muita coisa. Então, tenha cuidado. Pergunte ao pediatra, sabe? Eu sempre acho que a melhor pessoa para perguntar é o pediatra. Pergunte ao pediatra. E eu ainda tenho a minha particularidade. O pediatra da minha filha já é um senhor. E eu fico, pelo amor de Deus, não se aposenta ainda não. Porque se ele mandar dar xixi de gato pra minha filha, eu dou, porque ele é nota 10. Brincadeira, ele nunca faria isso. A criança... sim, eu tô falando de levar a criança a lugar muito barulhento. Pois eu vejo isso acontecer às vezes. A pessoa ainda para na frente daquelas caixas de som. Às vezes não é nem que você vai no lugar. Mas, por exemplo, próximo da minha casa, não sei porquê também, tá tendo uma festa na praça. Então, tu imagina, se naquelas casas ali do redor tem uma criança muito pequena, com certeza essas crianças podem estar sendo prejudicadas. Ou então que essas pessoas estão trancadas dentro de casa por conta do som, do barulho muito alto. Então, cuidado, zelo com essas coisas. A criança, às vezes, tá olhando a pessoa comer. Gente, não é que a criança quer comer, não. Aquilo é estímulo olfativo, ele tá sentindo cheiro, ele não sabe que aquilo é comida. Ele tá sentindo cheiro, tá percebendo aquela conversa acontecendo ali. Então, isso tudo é muito... Aí a pessoa vai dar. Não, mas ele quer. Gente, mas às vezes a criança com 4 meses não bebeu nem água, tá só no leite materno, e a pessoa já vai dar um Danone, ou seja lá o que for, para a criança comer, e pode já causar problemas intestinais gravíssimos. Então, a gente tem que ter muito zelo, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Bom, seguindo aí, a criança vai crescendo, isso vai até mais ou menos até um ano, isso aí o pediatra vai incluindo as coisas que deve ser alimentado, mas um bom orientador, eu acho assim, realmente faz toda a diferença no
na alimentação e tudo, porque às vezes a pessoa está fazendo o acompanhamento da criança pela rede pública e não tem aquela consulta mensal do jeito que deveria. Mas a carteira de vacina da criança é um negócio, uma orientação. Boa tarde, Celinha, seja bem-vinda. É uma orientação fantástica. Diz até o que a pessoa pode, o que a criança pode comer de acordo com os meses, como quando começar com a água, a criança começar a beber água, que água é essa, cuidado com essas águas. Tudo isso é importante para o bom desenvolvimento da criança. Outras coisas também, o conversar com a criança, cantar com a criança, né? Movimentar-se, mostrar. Conforme a criança vai crescendo, ela vai percebendo e vai desenvolvendo essa observação. Deixar a criança no chão, isso é muito importante para o desenvolvimento motor da criança. Você quer começar a cuidar para que seu filho tenha uma letra bonita no futuro? Chão. Criança precisa de chão, precisa levantar, vai cair de bunda, vai se arrastar, né? Vai engatinhar às vezes de formas diferentes demais, né? Uns puxam, vai com a bunda, o outro bota a bunda para cima e vai com o pé. Então, enfim, esse apoio de 4. Estimule, faça com que a criança vá buscar alguma coisa, vai brincar com uma bolinha, vai pegar. A criança começa a trabalhar a coordenação motora fina, movimento de pinça, que é esse movimento aqui, que é um movimento que a gente usa, gente, para muitas coisas fundamentais na nossa vida. Por exemplo, comer, se vestir, escrever mais adiante. Então ela precisa ter oportunidade de começar a trabalhar isso, esse pequenininho, né, o pequeno. Você vai querer dar um presente para criança pequena, coisas de montar, peças grandes. Pense sempre assim, quanto menor a criança, maior a peça, né? Porque essa criança vai colocar na boca. Com certeza, porque eles começam a experimentar o mundo, né? Jean Piaget já falava do nível sensório-motor. Eles começam a experimentar o mundo, Freud também, pela boca. Por isso, tudo vai à boca. Então, a peça vai à boca, o teu chinelo sujo da rua vai à boca também, se estiver disponível no meio do caminho. Então, a gente tem que ter esses cuidados, mas também permitir que a criança faça essa exploração e desenvolva todos os músculos, desenvolva o olhar, o aprender a levar a mão e o olho para onde a mão está indo. Esse aprendizado, gente, que pra gente parece uma coisa mais óbvia do mundo, você olhar para sua mão, olhar o que tua mão está fazendo, para que você possa ver o que você está fazendo, parece uma coisa muito simples e não é. É uma coisa que, por exemplo, crianças que têm autismo precisa ser ensinado. Porque como é que você aprende alguma coisa se você não consegue olhar para onde sua mão vai? Então, assim, são pequenos gestos que a gente faz que fazem a diferença na vida da criança. Tá aqui a Celinha colocando. Menina, verdade, deixar a criança no chão. Minha comadre ficava com meu afilhado só no colo. Hoje ele tem 1 ano e 6 meses e não anda. Pois é. Seja bem-vinda, Mariane. Mariane chegando aí. Pois é. 1 ano e 6 meses, a criança já é para estar andando. Claro, pode ser com apoio ainda, não tem aquela segurança toda. Mas tem isso, criança precisa de chão. A criança precisa do chão para se desenvolver. Você precisa botar a criança no chão gelado? Não, né? Forra um pano ou um tapete. Tem uns tapetes infantis que são ótimos, né? Que é fácil de higienizar. Você reserva aquele espaço ali. E para a criança explorar esse chão, é bom também experimentar outros pisos, quando possível. Tá mais calor? Deixa no piso, que é um pouco mais frio. O tapete, a areia, a grama. É muito importante que a criança experimente o mundo com seu corpo, com seu pezinho, naquela areia. Inclusive, andar na areia é uma das coisas que estimula a formação da curva do nosso pé. Muitas crianças estão com o pé chato, com problemas de pisada, por conta disso, porque ou é colo ou é sapato o tempo todo, e a gente precisa do pé descalço, principalmente para o desenvolvimento, né? Quando eu fui na casa dela, antes da quarentena, ele tinha 1 ano, eu coloquei sentado no chão e ele ficou todo mole. Isso já é uma coisa a investigar, Célia, porque o que acontece? Ele não está na fase de estar mole.
Entendeu? A criança fica em pé até dentro do berço. A criança com 1 ano, ela já tem o corpo bem durinho, sustenta a cabeça bem. A criança começa a sustentar, ela começa já... Eu lembro que no início a minha filha ficava assim, né, com o pescoço todo. Aí meu marido, né, mas o que é isso? Isso é normal? Eu falei, ela tá buscando o equilíbrio, mas a musculatura ainda tá frouxa, né, vamos dizer assim. Precisa trabalhar para fortalecer. E com 4 meses a criança já tá com o pescoço mais no lugar. Claro que ainda, de vez em quando, encosta, cai, mas já é uma criança mais durinha. Com 1 ano, a criança tá toda mole, essa criança precisa ser investigada. É bom conversar com esse pediatra, saber o que está sendo dito para esse pediatra e observar, porque não é fase mais não. Já era para estar bem rigidazinha. Crianças com 1 ano já andam. Já tem né, já a criança até um pouco menores já conseguem andar. O importante é assim, estimular, deixa fazer. Criança não pode dormir de bruços, por exemplo, recomendação, então muito bebezinha. Mas quando vai chegando numa certa idadezinha, é hora de colocar um pouco de bruços. Quer ver uma dica legal? Aquela almofada de amamentação, não tem aquela almofada grandona? Pega aquela almofada, bota na cama, bota a criança deitada em cima, que é para ela ficar alta, e põe um brinquedinho ali na frente para ela brincar. Vai fortalecer essas musculaturas aqui. E das mãos também, tudo mais, de atenção, de sustentação da cabeça. Isso é bacana, fazer com a criança lá com 6 meses, já dá para fazer esse exercício, que é um exercício. Aí depois tá vendo que ela tá cansadinha, troca, bota ela sentada encostadinha ali, vai mudando de posição, até a gente cansa, né? Mas isso são coisas simples que a gente pode fazer que ajudam nesse desenvolvimento. Ela me ouviu e começou a deixá-lo no chão. Hoje tem 1 ano e 6 meses. Ele já está engatinhando e segurando na cama, na geladeira, ficando esperto para poder andar. Pois é, porque precisa mesmo. Isso é muito sério. Porque você tá... ele tá... Assim, a criança ela tem marcos do desenvolvimento. E segundo os estudos, o que acontece? O marco tem um marco. Por exemplo, tem que sustentar a cabeça até tantos meses. Se dobrou aquele tempo e a criança não alcançou aquilo, dificilmente ela conseguirá alcançar aquele marco mais pra frente. E as coisas, né? Porque o desenvolvimento ele não é uma coisa linear, ele é uma coisa que vai acontecendo. E, por exemplo, tem momentos em que as energias desse corpo focam num ponto para que a criança consiga, por exemplo, quando a criança, pode ver, quando começa a falar muito cedo, atrasa o andar. Porque esses neurônios, essas conexões, elas estão se fortalecendo e demandam muita energia. Então, a energia vai para um lado, daqui a pouco aquilo dá uma acalmada e começa o outro lado a caminhar. Por isso que tem criança que anda primeiro, depois fala, tem criança que fala primeiro, depois anda. Vamos dizer assim, o corpo vai buscando seu equilíbrio. É verdade, de 1 ano até 1 ano e 4 meses tem que estar andando. Mas a mãe ficou com ele muito tempo no colo. Só quando falei com ela que ela começou a deixá-lo no chão. Eu até um pouquinho mais, acho que até 1 ano e 6 meses. Mas assim, não pode ser aquela criança, não é nem dar o primeiro passinho. Às vezes a criança não pode chegar com 1 ano e 4 meses, por exemplo, e não tá nem se escorando em nada ainda, né? Levantando, tendo força de levantar, né? Isso já é coisa para se preocupar. É coisa que ele já tinha que ter conquistado antes. Isso é muito importante. Então é bom conversar. É bom... Tá vendo que as coisas estão meio estranhas? Manda ler a caderneta. Porque na própria caderneta tem aquela parte do mapa que você já acompanha bem. O que é para a criança estar fazendo, o que não é, o que pode estar acontecendo, onde que ela está na fase no desenvolvimento. Ali tá a questão principal e você pode acompanhar. Se está acima, se está abaixo, tanto no peso, na altura, no tamanho da cabeça, quanto em outros pontos. Bom, gente, hoje acho que a gente vai parando por aqui. Então, lembrando, dica de hoje, peça para as mães lerem. Vai ficar salva assim, Kátia. Peça para as mães. Essa aqui é a carteira de vacina da minha filha. Mas leiam o cartão de vacina. Tem muitas coisas importantes. Tem muitos esclarecimentos, né, que vão ajudar a criança para a vida. E não se esqueçam de que, assim, dica, né? Vai dar um presente. Priorize
peças grandes. Quanto menor a criança, maiores as peças. Peças de montar estimulam muito a inteligência. Peças de montar estimulam muito a criatividade, o poder da criação. Então, fica de dica aí pra gente encerrar hoje. A gente foi até a criança ali com 2 anos. Amanhã tem de novo. A gente vai continuar com 3, 4. A gente vai falando das outras. Faço sempre. Não, de vez em quando tem essas semanas que eu invento, né, Kátia? Essa semana eu vou falar sobre desenvolvimento até sexta-feira. Até sexta-feira eu tô falando de desenvolvimento por etapa. Hoje eu peguei um pouquinho o bebê e a gravidez. Mas eu vou conversar, e seja muito bem-vindo ao meu perfil. E a gente vai conversar até sexta-feira, tem assunto pra gente ir tratando das crianças maiores, tá bom? Então, ó, vai ficar salva daqui a pouco, tá lá na minha página, no meu perfil. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. E até amanhã, tá bom? Nesse mesmo horário, 4 horas. 4 horas, começa sempre às 16, 4 horas, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Beijo. Beijo, beijo, beijo.